E aí, bom meu povo, bom dia, tudo bem? Dando continuidade na nossa aula essa semana, a gente vai ver, certo, a introdução a essa parte da aula 2, que é corrente elétrica, campo e força magnética, tá? Que é a aula 2 desse capítulo. Só que a gente não vai ver tudo hoje, tá? Vamos ver com calma. Vamos lá, ó. Durante o século XIX, tá? Os cientistas, eles achavam que os fenômenos elétricos magnéticos eram independentes um do outro, certo? Mas depois chegou à conclusão que não, tá? A gente sabe hoje que não. O campo elétrico, a eletricidade, elas têm mesmo sentido, mesmo local, tá? Alguns cientistas discordavam disso. Foi o caso do físico Christian, tá? Ele verificou que a corrente elétrica pode criar campos magnéticos, criar, tá? Tá um erro de português que criar campo magnético. Aí ele fez esse experimento aqui, aonde, tá? Ele criou uma corrente elétrica, tá? E essa corrente elétrica provou que movia a bússola, tá? Então ele provou com esse experimento que a corrente elétrica existente nessa fiação aqui, tá? Tem o poder também de criar um campo magnético aqui, tá certo? Feito isso, provando isso, né? Aí aqui ele mostra, aqui ele tá falando tá um pouco do movimento da agulha, tá? Perceba aqui que ela tá numa posição, aqui ela já mudou de posição devido ao o campo elétrico que se deu de acordo com no momento que aqui imagina que aqui está tudo desligado, tá? No momento que colocou a pilha e que ligou, né? A lâmpada que ligou, certo? Formou-se o campo elétrico, tá? Magnético. Então, galera, as linhas do campo magnético ao redor do fio, elas são circulares e fechadas, tá? Então, temos um circuito fechado, tá? Elas são representadas pela letra B, tá? E esse tracinho aqui. A orientação das linhas do campo depende do sentido da corrente elétrica. Lembrando, corrente elétrica é representada pela letra I, tá? No fio reto. Se a corrente elétrica sobe pelo fio, então todo o sentido do campo magnético é anti-horário, tá? Aí tem esse famoso aqui, regra da mão, se for muito falado, a regra da mão direita, tá? É exatamente a nossa mão direita. E o que acontece? Quando você faz esse movimento aqui na mão, tá? Vamos fazer aqui, minha mão direita, certo? Ó, tá aqui, eu fiz fazer assim. Esse, tá? É o movimento, esse dá pra vocês verem aí. Esse é o movimento da corrente elétrica, tá? Dessa forma aqui, certo? E aqui é representado nesse diagrama aí, tá bom? Então ele explica aqui, ó, quando o polegar da mão direita aponta para cima, indica o sentido da corrente elétrica. Então aqui a gente está tendo o sentido da corrente elétrica, tá? E o movimento que ela está fazendo, certo? Vamos lá. Uma coisa importante que a gente ouviu falar sobre espira circular, galera. O que seria uma espira circular? Não tem uma mola a gente pode chamar de uma espira, tá? São espirais, tá? Em forma de círculos, tá bom? Outra coisa que é importante, é comum os fios serem colocados na forma de espiral, como eu falei para vocês, né? Mais conhecido como solenoide, tá? Então, se vocês dão uma olhada atrás da geladeira, vocês podem ver, certo? Esses fios entrando, tá? Isso aqui são fios, tá? Isso aqui imagina que é atrás da geladeira, e aqui são os fios passando por dentro da geladeira. A gente só vê essa partezinha aqui, tá? Isso é chamado de solenoide, que é muito usado também para a parte de tratamento de água, tá certo? Pronto, galera. Então, nesse primeiro momento, a gente só vai ver essa partezinha aqui, tá? Para não estender muito. Então, a gente viu aqui um pouco sobre as espiras circular, né? Que nada mais é do que são aquelas espirais, tá certo? Uma mola de carro seria um famoso espira circular, tá certo? A gente viu também aqui a regra da mão direita, aonde a gente consegue com a mão direita ver a movimento que a corrente faz, mais a direção que ela vai, tá certo? Representada aqui pela mão e aqui pela esse Bzinho aqui, que aqui ele fala, né? Cadê, galera? Aqui o B, que ele fala que linha de campo magnético ao redor do fio são retas circulares fechadas, tá? Apertado pela letra B, e o I da corrente elétrica, certo? O I tá aqui, beleza? Perceba que aqui, ó, aqui tem as setinhas que mostram a direção no qual está ocorrendo essa corrente elétrica. Beleza? E
A gente viu aqui um pouco da regra da mão direita, né? Isso. Viu aqui o experimento de Christian, que mostra aqui a corrente elétrica, tá certo? Aqui não tem corrente, aqui já tem, né? Porque colocou a pilha, tá? Essa corrente elétrica aí, o que acontece com essa corrente elétrica? No momento que a gente coloca a pilha, acontece que aqui passa a ter uma corrente elétrica, né? O cliente sabe que tem corrente elétrica aqui é porque a lâmpada ela acendeu. Então essa corrente elétrica ela forma um campo magnético que faz que a agulha da bússola ela se movimente, tá? E por último, galera, só para lembrar vocês, tá vendo o Bzinho aqui? Esse B, quando tem essa setinha aqui, ele é chamado de B vetor, certo? Lá no primeiro ano, quando a gente viu o assunto de vetores, né? Então esse B aqui é um B vetorial, tá certo? Então a gente vai parar aqui, vamos ver nossos exercícios.